Será só mais. Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos hoje aqui no nosso painel, nosso bate-papo entre os artistas que estamos participando juntos da primeiro Expo Tarot. Primeiramente, eu quero dar. Estou muito feliz por vocês terem se interessado, se inscrito com obras sensacionais. Eu fico muito feliz que a gente estamos criando uma comunidade de interesse mútuo. Devido à pandemia, os eventos presenciais, acadêmicos, exposições estão todos online, então não é muito possível a gente se encontrar. Então eu vejo muito esse momento do primeiro simpósio nacional de pesquisa sobre tarô como um momento de encontros. Então, assim, o professor Marcos ele me colocou uma responsabilidade de ser organizador pela exposição, sim, uma grande responsabilidade, mas eu fiquei muito feliz e muito empolgado. Então, assim, ele me deu total liberdade. E uma das minhas propostas na exposição foi abraçar todo mundo. Eu acho que não é o momento de, fulano tem currículo, aquele ali está não sei quantos anos. Não. A minha proposta desde o começo é ser democrática e abraçar experiências dos mais variados tipos de locais do Brasil. Então, nós temos aqui artistas de muitos locais. Então, eu fiquei muito feliz com esse encontro, tá? Então, para a gente começar aqui, eu quero que vocês se apresentem brevemente, tá? Coisa bem simples, 2 minutinhos, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, pela ordem que está aqui para mim na câmera, vai, Catarina. Logo eu começando. Tá. Gente, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra muito grande, uma felicidade para quem já está na área do tarô e da criação já há muitos anos. Meu nome é Catarina Dupont, eu sou taróloga, formada em letras espanhol pela Unifal Federal de Alfenas e artista plástica também. E eu desenvolvo um baralho de tarô desde 2011 chamado Entre Mundos Tarô, que ainda está em processos eternos de construção. E é isso. Obrigado, Catarina. Agora, meu grande amigo Noah, fica à vontade. É com você. Olá, boa tarde. Meu nome é Noah, eu sou artista plástico, mestre em artes visuais pela Universidade de Brasília. Sou baiano. Eu fiquei sabendo da exposição, acompanhando as publicações sempre muito ativas do meu amigo José. E calhou de conversar um pouco com a minha poética artística, o meu processo artístico, porque desde 2021 eu tenho me interessado muito por conteúdos esotéricos, né? Então eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso aqui, depois a gente pode passar para o bate-papo. Na minha família existe uma grande tradição maçônica que é hereditária, e esses conteúdos eles acabavam sendo passados. A minha família tinha muito orgulho de trazer essa magia. Meu avô, ele era astrólogo e tarólogo, e esse interesse ele acabou permeando o meu processo poético e artístico. Valeu, brigadão. Léo, é contigo. Abri aqui o microfone. Bom, eu sou Léo Pimentel. Na verdade, eu estou aqui como um intruso, né? Porque a minha relação com o tarô ela foi totalmente por acaso, né? E foi mais no sentido inspiracional. Mas também não deixa de ser uma inspiração provocativa, né? Porque eu venho da filosofia e, e aí eu aprendi lá, também por um esforço próprio, de que a gente tem que, além da crítica, a gente tem que estar no plano também, ou melhor, no horizonte da desestabilização, né? Então a gente não tem que só criticar, né, ou ser críticos. A gente tem que desestabilizar. Aí nesse processo, por eu ser um ser de espiritualidade sem espírito, eu criei um universo ficcional que chama Anarquismo Fantástico, né? E que é uma situação muito simples, aquela situação de que eu peguei os personagens do folclore, né? Que são geralmente personagens da mata e tal, e aí usei aquela condição de a expansão da cidade invadiu a mata, e aí
de alguma maneira, obrigaram, né, a expansão obrigou aos personagens folclóricos a se reconstruir. E aí, o modo que eles se reconstruíram, para mim, foi o modo anarquista. Então, eu criei um universo ficcional onde essas entidades do folclore, elas são, digamos, um tipo de ativismo anarquista, né? Fantástico, no caso. E aí, dentro desse escopo, pintou uma brincadeira de pegar o tarô, né, por ter aquela condição dos arquétipos, né, e aí fazer uma espécie de tradução materialista dos arquétipos via personagens, né, pessoas que já pessoas viventes, né, ou que já morreram e tal, para servir como uma espécie de exemplo. Aí daí surgiu a ideia do jogo. E aí, nesse sentido, eu criei o Tarô Negro do Anarquismo Fantástico, que é esse jogo, e aí eu provocativamente falo que o tarô é negro no mesmo sentido da bandeira anarquista ser negra, né? Ou seja, o negro na bandeira do anarquismo significa a anulação de todas as bandeiras. E aí eu faço essa provocação. O negro no meu tarô é exatamente a anulação de todos os tarôs. É isso. Valeu, Léo. Obrigado. Edgar? Eu sou o Ciber Pagé, eu sou artista transmídia, pesquisador, professor aqui do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, e eu pesquiso e trabalho e crio inspirado em magia, ocultismo e oráculos para bem mais de 20 anos. E eu estou participando da exposição com 3 trabalhos nesse contexto transmídia, que eu produzo em mídias diversas. Então, são 4 arcanos maiores do meu tarô pós-humanista, que está em processo, uma animação chamada Enamorados, que é baseada, então, aí no arcano maior 6 do tarô, que inclusive rege o nosso ano de 2022, e também uma história em quadrinhos chamada Fetal Sapiens, de 3 páginas, inspirada no arcano O Eremita. É isso. Certinho, Edgar. Obrigado. Ana Paula? Oi, gente. Eu sou Ana Paula, eu sou daqui de São Paulo e eu sou formada em comunicação visual, técnico, né? E em moda também, pela ETEC, que é a Escola Técnica aqui de São Paulo. E nesses cursos a gente cria bastante painéis de inspiração para fazer criações, tanto de design, né, como um todo. E eu gosto muito de fazer esses trabalhos que são colagens, né, manuais. E como eu gosto muito de tarô, eu estudo tarô desde 2017, eu uni essas 2 coisas e fiz aí releitura dos 22 arcanos maiores com as revistas que eu tinha em casa aí durante a pandemia. Então, eu passei o ano de 2020 e 2021 fazendo esse trabalho aí com as colagens manuais. E é isso. Muito obrigado. Temos o Fábio, que é o nosso desenho de quadrinhos, junto com o Carlos Francisco, que é o roteirista. Vocês puderem falar um pouquinho para a gente, viu? Se apresentar e da produção que vocês estão expondo conosco. Então, você consegue me ouvir, gente? Sim, tá certinho, Fábio. Tá podendo falar ali? Se quiser dar um oi primeiro aí, cara. Não, começa aí, depois eu... Então, gente, muito bom estar aqui nessa exposição com vocês. Trabalho com desenho, escultura, história em quadrinhos, animação, várias coisas. Eu fui colega do José Loures ali, organizador da exposição, já fui aluno do Edgar e conheço vagamente o Léo também, né, um pouco do finzinho.
E esse trabalho com que eu estou participando é no meu caso, assim, dentro dessas situações mais distante, assim, né? Eu como artista, assim, eu sempre prestei muita atenção, sempre gostei muito de estudar as construções formais, modos que artistas de diversos momentos da história, né, representam de certa forma, ou simbolizam, ou não representam, ou se relacionam com as formas e com as imagens. E o tarô é né, com os vários estilos que a gente encontra assim de baralhos de tarô, assim, especialmente aquele estilo do tarô de Marseille, com aquelas achuras, com aquele modo específico assim, né, de desenho bem gráfico, né? Eles têm um certo fascínio, assim, eu sempre gostei de fazer estudos a partir desse tipo de arte, assim, né? E aí gosto muito de desenhar história em quadrinhos e tenho uma produção na qual eu ainda quero investir um pouco mais, assim, né? Quero voltar, retomar. Nesse momento eu estou fazendo uma retomada e dessa parte desenhada mesmo, né? Tudo porque já fiz projetos assim no mestrado, doutorado, misturando história em quadrinhos com escultura, com vídeo. E aí essa história, eu acho que seria mais interessante, talvez, se o Carlos puder dar uma explicadinha mais ou menos na relação mais profunda, assim, que esse quadrinho, que é um quadrinho de terror, assim, de 2 páginas, bem sucinto, mas que demorou bastante tempo para ser realizado. Então, se der, a gente conversa um pouquinho mais sobre esses processos aí depois. Né? E é mais ou menos isso. Não sei, talvez tenha mais o que dizer, com certeza tem, mas aí passo a palavra. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Francisco Moraes, né? Eu sou um pouco diferente do pessoal, eu sou historiador, né? Professor de história, gosto muito de quadrinhos também, roteirista de quadrinhos, né? E fizemos essa história, eu e o Fábio, que somos amigos aí desde o colégio, né? Já trocamos ideias aí há muito tempo, né? Também acompanho o trabalho do Edgar, né? Conheci através do Fábio, né? De José também, já vi algumas coisas. E gosto muito e tenho... Sou fã, assim, sou fã de vocês. E sobre essa história específica, né, eu sempre também curti muito a questão do ocultismo, questão, né, do tarô em si, né? Porque o poder da imagem sempre me atraiu, né? Tanto que quando eu fiz o meu TCC na faculdade de História, né, na UFSM, né, em Santa Maria, eu fiz sobre o uso da imagem no ensino de história, né? Então, e o tarô, né, como um amigo meu diz, é como se fosse uma Bíblia, né, em imagens, né? Se todos se perdesse todos os livros escritos, né, o homem poderia recriar aí a espiritualidade através das imagens do tarô, né? E especificamente, a carta do enforcado tem um significado interessante, né? O Alan Moore tem uma história formidável, né, sobre tarô na revista Prometeia, né, Prometheia, que ele mostra as passagens da história como arcanos maiores, né? Desde o surgimento da vida, né, na Terra até os tempos atuais, né? Então, e é uma coisa muito louca, né? Porque ele coloca ali o enforcado como a Idade Média, né? É, e isso foi uma coincidência, né? Quando a gente criou essa história, eu não tinha lido ainda, né? A Prometheus, mas o Edgar sabe, né? Quem lida com essas coisas sempre dá essas coincidências, né? Ou não coincidências, né? E também eu gosto de sempre fazer um exercício com o tarô de
relacionar as pessoas do meus círculos sociais com os arcanos maiores, né? Como se fosse o que aquela pessoa está transmitindo para mim, né? Naquele momento da vida, né? O que aquela pessoa, que arcano aquela pessoa poderia ser, né? Mas com relação à história, né? De um círculo de amigos, assim, eu me coloco como essa carta, né? Por algumas razões, assim, eu me identifico, né? E aí, então, foi uma das primeiras que a ideia era fazer todos os arcanos maiores, né? Mas começamos por essa, né? E aí fizemos, eu e o Fábio, né? Essa história aí, tentando mostrar a essência da Idade Média, né? Através dessa carta, né? A cria do enforcado. Então tá, é um prazer estar com vocês aí. Muito legal. Muito obrigado, Carlos, Fábio. Agora deixa eu ver aqui a listinha. Cadê? Eliane Souza, pode falar um pouquinho pra gente? Se apresentar? Olá, gente. Vai estar chiando um pouquinho porque eu tô num colégio, tô preenchendo papelada. Eu sou a Eliane, sou professora de artes formada, né? E a minha carta, o meu trabalho, né, surgiu da disciplina de HQ do professor Edgar Franco. Foi uma disciplina bastante enriquecedora para o meu trabalho, né, artístico, enquanto professora e artista. A minha carta foi a carta da torre. E daí eu comecei... o meu envolvimento sempre com o tarô foi um lado mais de curiosidade, né? De querer aprender. Então, assim, não tenho uma experiência gigantesca quanto a esse tipo de proposta. Então, foi bastante desafiador, né? Duplamente, porque eu fui pesquisar o significado do tarô e tudo mais, até chegar nesse resultado, né? Que foi de uma torre esquelética, meio mística, assim. Então, daí eu tive a pesquisa do material, né, para fazer a matriz, que foi uma técnica de ponta seca, né, no acetato, utilizando o raio-x, eu limpei ele todinho e daí eu fiz no acetato as ranhuras, né, e fiz a impressão em 2 tipos de papel. Um papel que estava lá na FAB jogada, né? Fiz experimentação e ficou bastante legal, porque tinha poesias, tinha pedaços de poesias que era papel vindo da gráfica da UFG. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar com essa questão de reciclado também, né? Então, foi bastante interessante esse desafio feito pelo professor Edgar, né? E o Léo era o nosso monitor, né? É isso. Obrigado, Eliane. Eu quero agradecer de novo a sua participação. Você está no meio do trabalho, assim como todos aqui. Eu quero reforçar um agradecimento para todos. Numa terça-feira, às 16 horas, temos demandas, trabalho, para a gente conversar um pouquinho, tá? Muito obrigado outra vez. Aí, descendo aqui a lista, nós temos, deixa eu ver aqui, que são 11. Acredito que... Liana, você está entre nós, Liana? Oi, sim, estou. Oi, gente. Então, já vou me justificando. Eu tomei a terceira dose hoje do Covid lá, né? Eu tô meio esquisita, mas eu vou tentar me comunicar. Então, falo com vocês aqui desde o Rio Grande do Sul, né? Mas eu moro para lá e para cá, né? Me movimento bastante. Assim, a minha história com o tarô
tem a ver também, que nem o Noah comentou, tem história de família, né? Eu também já nasci no meio das cartas de tarô, já tinha tarô, né? Desde que eu me lembro, né? Muito isso do misticismo, do universo holístico, né? E a arte já faz também um tempo que está na minha vida, desde 2002, e recentemente eu me graduei em licenciatura em artes visuais, né? Então foi unindo aí as pontas da vida, né? Os estudos com tarô vêm desde mais profundo, desde 2007. Daí em 2014 iniciou-se um baralho fotoperformático, né? Então que também une bastante uma vertente assim que eu tenho na vida, que é a customização, né? Eu trabalhava muito com roupa customizada e stencil, serigrafia, né? Então, o baralho ele contém isso, a customização, né? Fiz as fotos bem simplonas assim com o celular mesmo. Os amigos ajudaram, aquela coisa bem coletiva assim. E depois imprimi as fotos e interferi nas fotos com tinta, tudo, né, com desenho e customização mesmo e refotografia. E daí se tornou realmente um baralho com o qual eu faço leituras e também é um produto hoje em dia, né, que virou comércio. E é isso, daí tá participando da Expo, assim, né, esse trabalho. Fico bem feliz, já tava olhando lá, né, os trabalhos de todo mundo muito lindos, profundos, né, esses desdobramentos do tarô, né, muito, muito rico esse trabalho, né, e tudo que pode se desdobrar. Acredito que é isso, assim, que eu tenho para dizer como uma apresentação, né, muito grata, viu, pela oportunidade. Graças e Diana, sigamos. muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela presença, mesmo com a terceira dose aí, te dando uma... A gente agradece a participação. Tá. Valdeir, estar aí? Valdeir Brito. Cheguei a tempo. Chegou, tudo ótimo. Fica à vontade, viu, Valdeir? Boa tarde, pessoal. Ainda bem que eu cheguei a tempo. Eu estava fazendo uma apresentação de prova de fim de semestre. Então, tá uma loucura. Meu nome é Valdeir Brito, eu sou maranhense. Eu fui o criador do Tarô Maranhense. Foi um projeto que me chamaram para participar em novembro do ano passado. Eu tive aí um mês de correria para produzir os arcanos maiores e fazer a pesquisa para construir tudo amarrado, né? A minha história com o tarô... Ixi, não sei se você viu. Tá dando para ouvir, né? Beleza. A minha história com o tarô, acho que eu comecei a me envolver com o tarô já faz uns 6, 5 anos. Passei um tempinho para acreditar, ouvindo podcast sobre e tal. E daí eu comecei a produzir o meu próprio tarô, né? Eu fiz o meu primeiro tarô com bico de pena e a caneta, tudo na mão. E depois de um tempo, eu comecei a ganhar alguns jobs e trabalhos com o tarô. E esse tarô maranhense ele surgiu ano passado como, tecnicamente, o meu terceiro deck. E daí eu fiz esse casamento, né, de conceitos dos arcanos maiores com conceitos de elementos da cultura popular daqui, porque... Aqui está o resultado da sua busca. Vocês estão ouvindo aí o Google pirando aqui, desculpa. Do nada. E aí, eu sou uma pessoa muito chata com pesquisa e o Maranhão é um lugar que as pessoas não conhecem muito, né? Então eu fiquei, caramba, se eu vou representar o meu estado, eu tenho que fazer uma coisa que seja profunda e que venha mostrar o que veio, né? Então, as cartas elas têm os elementos tiveram pesquisas, e nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo postagens no Instagram, colocando as referências e colocando os textos que me levaram e me influenciaram a construir cada carta. E é isso, pessoal. Obrigado, Odeir. Obrigado. Fico feliz de ter conseguido entrar no nosso encontro. Espero que tenha saído bem na prova, viu? Faltou eu. Eu sou José Loures, eu sou artista multimídia, eu trabalho nas linguagens de ilustração, de desenho, também trabalho um pouco com histórias em quadrinhos. Atualmente, eu sou professor substituto em arte do IFSP, no campus Sertãozinho, e fiz meu mestrado na FAG, orientado pelo professor Edgar Franco, e sou doutor em artes pelo UNB.
E no meu caso, eu sou de uma família extremamente conservadora, que tudo é do diabo, gente. E interior de Goiás, Anápolis. Então, esse tipo de coisa de tarô, essa coisa aí não, é demônio, não sai daqui. E o meu primeiro contato com tarô foi exatamente uma disciplina que eu fiz com o Edgar Franco, que é a disciplina de história e quadrinho de autor. Ele usa de métodos divinatórios, oráculos, para a gente construir narrativas gráficas, no caso, os quadrinhos, né? E no meio do sorteio ali, eu caí com a justiça. Eu falei, tá, o que eu faço com isso? Aí eu pensei, desenvolvi um quadrinho de 2 páginas sobre o Arcano Maior da Justiça, que depois, posteriormente, virou um quadro a óleo. Eu vou falar um pouquinho mais disso à noite, no nosso bate-papo. Até que eu me percebi graduado, desempregado, descobri que eu tinha sido recém-corno, que é péssimo, né? Você está desempregado, sem dinheiro e sem perspectiva. Aí eu relembrei o tarô e usei o tarô para poder me centrar. Eu criei esses seres, essas misturas de divindades com experiências que eu estava tendo naquele momento da minha vida. Então, durou mais ou menos de 5 a 6 meses para produzir todos os 22, e eu escolhia qual arcano eu ia trabalhar com o que eu estava sentindo, qual o momento que eu estava passando. E essa experiência foi muito boa para mim, trouxe mais tranquilidade, para enfrentar os problemas que eu estava tendo de desemprego, recém-formado em busca de alguma de exercer a profissão. Então, assim, foi bem bacana mesmo. Mas, assim, foi bem curioso como que eu percebi aqui na fala de todos vocês, primeiro que temos artistas de todos os pontos do Brasil. Eu fico muito feliz de ter contemplado a maior parte, né, das regiões do Brasil. A gente vê muito em exposições de arte, infelizmente, tem aquele eixo Rio-São Paulo, como se não existisse o resto do Brasil. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Eu também vejo como que a questão que a gente discutiu ontem, Edgar, é da interdisciplinaridade. Como a gente tem pessoas com diversas formações, não necessariamente na arte, produzindo arte. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Dito isso, já quero avisar o pessoal do chat, os ouvintes, quem quiser fazer comentário, fazer alguma pergunta específica para o grupo de artistas ou para algum ou outro, fique à vontade, viu, gente? Pode ligar o microfone, os artistas também podem fazer perguntas para os outros, tá? Ou quem mandar aqui no chat, eu vou ler. Deixa eu ver aqui. Dito isso, é interessante perceber que a nossa produção, ela parece algo muito mágico, literalmente, que para o público, a nossa pesquisa, como o Valdeir coloca, ela não aparece. Você pegar aquele PDF, aquele livro, entrevistar as pessoas, testar materiais, muitas vezes não acontece, né? A obra, ela aparece e surge ali magicamente. Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês quais foram os desafios, os perrengues e as gambiarras que vocês tiveram que enfrentar. O Valdeir tá rindo, teve perrengue ali. Durante o processo. No meu caso, eu utilizei um computador muito fraco. E eu fiz o trabalho. Como é que eu trabalho? Eu não tenho um scanner A3. Eu desenho no papel A3, grafite mesmo, borracha, 50 nanquim, finalizo e fotografo o desenho. Ou, o que algumas pessoas se revoltam muito, eu corto o papel no meio para escanear. É um total desapego para o físico, né? Aí eu escaneio e finalizo no computador. Só que esses tarôs, essas entidades que eu trabalhei, no meu Caos e Cosmo, tinha 35 camadas, 50 camadas no Photoshop. Meu computador, ele apitava, você não tem memória para isso, pare. O meu computador, ele literalmente falava para eu parar de produzir arte, porque não era compatível com o que eu exigia. E uma outra curiosidade, que eu fui lançando os arcanos no Facebook, na época não tinha Instagram, e as pessoas meio que entendiam que como se fosse um Pokémon, cadê o meu? Ah, você fez o enforcado? Eu quero a morte, cadê a morte? E começou com uma relação muito interessante com o público, de um pouco de ansiedade para ver aquele arcano, que alguns têm um arcano favorito, né, pelo significado, mas também até de cobrança. Teve umas pessoas ali, cadê? Eu quero o meu. Dito isso, quem quiser falar aqui, fica à vontade, viu, gente? Suas experiências durante o processo. Loures, eu vou começar a fala, vou puxar o bonde, porque pelo que eu percebi também, com a fala de todos os participantes, a impressão que eu tenho é que eu sou a pessoa que produz um baralho há mais tempo. O Entre Mundos Tarô começou em 2011. E ter começado em 2011 é um momento na história do tarô do Brasil completamente diferente ao que nós vivemos atualmente. Não havia boom de criação de baralhos. Hoje em dia, nós temos vários artistas
e vários tarólogos que se dedicam à confecção e produção de baralhos. Em 2011, nós não tínhamos isso. Não havia absolutamente nada. Eu fazia parte de vários grupos de tarô, já atuava com o tarô, e dentro de todos os perrengues e dificuldades que eu posso relatar, que eu passei no início do processo de confecção do Entre Mundos Tarô, que é um baralho construído em óleo sobre tela, técnica mista, vai pigmentos, vai texturas, vai minerais escolhidos lá em São Tomé das Letras e várias coisas. A maior dificuldade foi, primeiro, a falta de suporte para um processo criativo desse porte, porque eu não tinha, assim, suporte algum de pessoas que já tivessem vivenciado o processo de criação de um baralho de tarô. E vivenciar e gestar um baralho de tarô não se resume a, legal, vou fazer uma réplica de Waite ou vou fazer uma versão de Marsella. Não, no meu caso era realmente gestar um processo que tão lindamente o Edgar Franco colocou ontem, um processo artístico de transformação. E um ponto que eu até tomei nota da fala dele ontem, bateu muito com o início do meu processo criativo, é a recepção do público. Enquanto artista e taróloga, eu tinha uma pressão gigantesca por publicação, urgência. Porque na época seria um baralho inédito, lançado em um momento da história do tarô onde não se produzia baralhos. Então eu tinha pressão por publicação e, gente, eu não queria isso. O processo de criação do Entre Mundos foi um processo de cura, e está sendo um processo de cura até hoje. E tive que lidar com coisas como uso indevido de imagem, plágio, precisar retirar o site do Entre Mundos Tarô do ar, porque tinha gente que justificava que a estrela do Entre Mundos Tarô era domínio público no Google. Não, precisei me armar com todas essas questões ligadas à publicação. E isso foi causando complicações, né? Uma das coisas que eu queria relatar é que, na época, o apoio que eu encontrei para o processo de criação de um baralho de tarô não foi aqui, foi lá fora. Eu fazia parte de um grupo americano e canadense no Facebook chamado Tarot Deck Creators, com outras pessoas que se dedicavam a esse processo no mundo inteiro. Então, lá nesse grupo, eu tinha suporte, tanto na parte de publicação, editoração, processo criativo, acompanhando os processos das outras pessoas. E lá também eu vi vários baralhos nascendo, como de várias tarólogas que pegaram suas dores e transformaram em arte, né, em pérolas. Então, esse foi, assim, o ponto crucial do Entre Mundos Tarô como baralho. A dificuldade de um suporte nos processos de criação. Eu queria fazer uma pergunta para você, Catarina, aproveitando esse gancho. O meu companheiro, ele é astrólogo, e no começo da pandemia do coronavírus, em 2020, antes da gente saber que íamos ter que nos isolar e tal, a gente tinha começado a pensar em trazer colegas da performance, né? Eu tive uma parte da minha vida como artista que eu dediquei a trabalhar com performers, artistas performers, e eu sou fotógrafo também, então eu fotografava as performances dos artistas. Tive uma relação bem próxima com performers conhecidos, o Arthur Scovino, que faz sua persona Yander Hudson, a galera do Corpos Informáticos. E aí a gente começou com uma artista, Natasha de Albuquerque, que é do Corpos Informáticos. A gente pegou uma performance dela que representava bastante essa energia da carta do louco, e a gente fez a carta juntos. E a nossa vida virou de ponta cabeça. E aí, uma questão que a gente estava discutindo bastante na época era o quão sério é você representar esses arquétipos do tarô. Muitas pessoas, muitos artistas, muitos ilustradores, hoje em dia, eles pegam os arquétipos do tarô, principalmente os arcanos maiores, as 22 cartas, e refazem de tudo quanto é forma possível. Muitas vezes tem pessoas que nunca nem jogaram, nunca fizeram um estudo, um aprofundamento de conhecer as cartas do Alder White, né, que é o mais refeito, para chegar e fazer essas releituras. Sim. E eu queria saber a sua opinião, assim, sobre isso. Procede. Gente, assim,
vamos partir de um princípio, né? Criar baralhos de tarô é o TCC da Golden Dawn. Começa por aí. Então, lógico que você vai passar por um processo pesadíssimo, porque você está vivendo e criando, uma imagem arquetípica. Então, você vai, assim, acessar uma série de questões espirituais intensas. Meu processo não foi diferente. Eu vivenciei cada arcano. Eu passei pelo processo de cada arcano. E não teve uma coisa do tipo hoje, que nem o Luiz comentou, né? Ele escolhia. Não escolhi, não. Eu comecei com temperança. E aí, eu não tinha um controle, por exemplo, de como que seria o próximo arcano. Eu simplesmente sentia quando as coisas mudavam e me dava conta de uma série de sincronicidades que aconteciam na minha vida. Com o diabo. Faz muito sentido dentro da sua história, hein, Luiz? E aí eu comecei a entender que esse processo que eu estava vivenciando naquele momento, dentro dos meus processos pessoais, aliado às sincronicidades dos quais eu estava atenta, dali a pouco era uma torre, dali a pouco era uma lua. Gente, eu passei por situações pesadíssimas, por exemplo, quando eu estava fazendo um pendurado. Em todas as situações de impotência e todas as coisas que são características de um pendurado, né? Todo o sacrifício que envolvia um pendurado. Então, nesse processo de criação da obra, tanto podia levar um mês, como ele podia levar 6 meses. Atualmente, o Intramundo Tarô está estacionado. Eu vou surtar por causa disso? Não, simplesmente eu não consigo entender o porquê que o rosto do imperador que eu estou pintando. Eu fui descobrir esse imperador em 2020. E ele estacionou há mais de ano. Então, assim, é um processo de gestar. Eu, atualmente, eu dou workshops e cursos para tarólogos, né, dentro desses processos dos arcanos do tarô, dentro desse processo de criação de baralho. Meu trabalho é focado para tarólogos e para formação de tarólogos. Como que você consegue vivenciar o peso de um arcano? O processo pode ser esmagador. O que foi uma torre na minha vida? E tentar reproduzir artisticamente uma torre como um exercício de cura e transmutação dessa energia. Então, me choca muito, Noah, me choca muito o grande boom de baralhos de tarô hoje em dia, que são, que nem a gente comentou, as réplicas, e tudo bem, tem a questão estilística, que é super importante, a estética é super importante, mas de pessoas que não se dedicam a viver o tarô, a sentir o peso, a egrégora do arcano. E a gente fala, assim, dentro de um aspecto mágico, de um aspecto espiritual. Nem todo mundo consegue escapar ileso, por exemplo, de viver uma roda da fortuna. Não tem como a gente não desassociar, se colocar sobre a energia de uma imagem arquetípica, algo que é muito maior do que nosso processo criativo, nosso processo de vida. Então, sim, tem um impacto. A Elisa Rienes, do Nós Outras Tarô, é muito minha amiga. E aí, quando ela estava nos processos lá de criação do Nós Outras, né, e ela faz aquele trabalho genial de colagem, ela e a Maria, a gente conversou muito, tem uma entrevista dela no Clube do Tarô a respeito, onde ela, nessa conversa, ela falou assim, eu senti esse peso e eu não achava que fosse algo assim tão suave. O que foi para mim criar todo o naipe de espadas do Nós Outros? Era tiro, porrada e bomba. Era crise, com duas psicólogas dando suporte, porque ela não conseguia lidar com o processo. Então, assim, eu acho que o processo de criação de baralho de tarô, ele é gestado. Ele é um processo, assim, da alma. E eu só acredito em um trabalho que realmente seja com alma. É isso. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu passei por esses perrengues também para fazer as minhas impressões, principalmente para te entregar uma imagem de qualidade, porque como eu sou da periferia aqui de Goiânia, e assim, tenho muita dificuldade, principalmente de encontrar impressora, né, em A3, que fizesse o scanner, principalmente. Tanto para a exposição quanto para a disciplina de Edgar, sofri bastante. Aí encontrei finalmente lá no setor universitário. O meu perrengue foi justamente com essa questão também que o José falou, que a gente, querendo ou não, Goiânia é uma metrópolis, mas continua com aquelas questões religiosas, assim.
Então, foi bastante difícil para mim trabalhar, porque eu venho de uma família extremamente religiosa, de sobrinhos que são extremistas religiosos, E etc. você fez uma torre, né, Eliane? Quantas Fiz. barreiras internas você precisou romper para conseguir criar sua imagem? Repete a pergunta que eu não consegui escutar. Quantas barreiras internas, quantas muralhas você precisou derrubar dentro de si para criar sua imagem? Seria 1 milhão, eu acho. Tanto quanto para desconstruir essa imagem da tradicional, tanto quanto para a barreira mística, a barreira, assim, eu preciso entregar algo visual, eu preciso focar na questão acadêmica, né? E eu não entendia o tarô, porque comecei a estudar um pouquinho de magia há algum tempo atrás, mas minha mãe me proibiu. Como eu estava debaixo do teto dela, eu precisava, né, viver, morar e etc. Então, eu decidi abandonar completamente o estudo de magia. Então, eu desisti para não ter conflitos. Mas eu sempre fui uma apaixonada, assim, pela questão do tarô, do design, de que cada um que eu encontrava, né, os decks achava lindo. Teve um tempo que eu baixei bastante tarô, assim, para imprimir, para eu ter os meus próprios para estudar, mas, enfim, veio muitas coisas, veio filho, veio faculdade, e agora, né, eu trabalho nas escolas. Então, foi bastante trabalhoso de pensar na torre. Aí, eu fiz, o meu zine também foi completamente, eu até esqueci de colocar, mas não foi só a torre, né? A gente fez um zine coletivo, junto com o professor Edgar. Esse zine foi completamente feito a partir do significado da carta da torre. Então, foi surgindo essas imagens espelhadas. Eu quero muito mostrar para vocês depois, quem quiser. Eu posso enviar para o José envia para vocês. O meu zine ficou bem interessante, porque eu fiz bastante imagens espelhadas, fazendo essa referência da torre. Então, assim, foi bastante prazeroso, mas aquela agonia e êxtase, né? Porque tem aquela questão de fazer um escondido, proibido ali, para finalmente sair aquele trabalho. Eu gostei bastante do resultado, porque parecia uma coluna vertebral, assim, ficou bem legal. Obrigado, Eliane, pela fala. Eu quero destacar na fala da Eliane uma coisa que eu percebo não necessariamente no tarô, mas muitas vezes na pesquisa sobre arte, que é a questão do elitismo, né? Você pegar um livro de tarô, é caríssimo, gente. Você consegue achar um PDF ali, mas muitas vezes está em inglês, está em espanhol, e não é todo mundo que tem o domínio da língua. Nós não somos obrigados a dominar uma outra língua. Então, na minha percepção, eu ainda vejo que falta uma inclusão maior do tema. Quando eu vejo trabalhos como o do Valdeir, do tarô maranhense, eu vejo um grau, uma potência muito grande de penetração em camadas, em locais que anteriormente o tarô não poderia entrar, tá? É só uma pequena pensamento. Continue, gente. Lures, e pessoal, eu também tenho uma questão séria com essa elitização e com essa dificuldade material. Quem quiser o Drive do Entre Mundos Tarô com 4 GB de livro, manda lá no Instagram, que eu mando o link, que eu faço questão de distribuir. Aproveitando aqui para falar, eu também tenho o link de alguns livros interessantes. A gente podia abrir uma pasta e compartilhar todo mundo. E, né, eu acabei indo fazer a pergunta e enquanto vocês estavam falando, eu comecei a pensar. Lucimar, seu áudio está aberto, está transmitindo alguma coisa aqui, Lucimar. Professor Marcos, você pode silenciar a pessoa?
Professor Marcos, você pode remover a pessoa? Obrigado. Acontece, gente. Isso aí, seguimos. Mas essa fala colocou a Catarina sobre como realmente, né, falta a gente ter acesso a conteúdo. Os 2 artigos que eu publiquei sobre tarô, a maioria foi em inglês. Por mais que eu tenha vindo de uma história de jogos, tem termos ali que tem todo um significado que a gente não compreende. Então, é um pouquinho complicado. Então, continuando, fiquem à vontade para falar, viu, gente? Não, então, José, eu ia contar a epopeia que foi o meu mestrado, né? Quem viu, quem conviveu comigo na época sabe que foi uma época extremamente turbulenta, assim, da minha vida. Dizem que o doutorado é mais tranquilo, que no mestrado é quando tudo acontece, né? Eu me separei, uma pessoa da minha família veio a óbito, eu fui atropelado 2 vezes, fui parar na delegacia uma vez, quase morri algumas vezes também. Foi uma época muito louca, assim. E já que a gente está no espaço acadêmico, né, o que eu gostaria de falar assim, em relação à dificuldade, fora as dificuldades da vida, tem as dificuldades dos prazos. E aí o que acontecia? Né? Eu era bolsista CAPES e eu precisava qualificar em tempo, porque além de ser bolsista, eu era representante discente lá na UNB, então tinha toda a questão também de dar o exemplo, de cumprir os prazos e avisar as pessoas sobre as datas. Eu era pressionado o tempo todo para poder manter o meu nível de produtividade e o cumprimento dos prazos lá em cima, né? E essas coisas, elas iam acontecendo e eu ia produzindo o meu trabalho e escrevendo sobre, e eu não parava muito para pensar no que eu estava fazendo. Então, por exemplo, as fotos, né? A Morte, a Imperatriz e o Diabo. Esse tríptico, ele foi muito interessante, porque enquanto eu escrevia sobre o trabalho, trazia repertório da minha família para falar sobre memória, utilizava muito literatura da área de história, eu usei muito Jacques Le Goff. Então, assim, nesse momento que eu fazia essas coisas, eu não parava para olhar os trabalhos. E esses trabalhos, eles tinham sido fotografados em ruínas, que apareciam para mim ao acaso. Eu fui morar do lado de um terreno baldio e aí eu passava por ele todo dia. Eu resolvi invadir um dia e tirar umas fotos lá de drag de Marilyn Monroe. E aí isso virou uma série de fotos. Depois eu viajei, fui parar numa reserva entre Minas Gerais e Nordeste, ali onde passa o rio, onde foi filmado o Grande Sertão Veredas, tem uma procissão que acontece ali também. E aí fui parar em um espaço que os biólogos usavam para fazer coleta de material biológico e mapear a fauna da região, e isso tinha ficado abandonado. Estava na época da procriação das cigarras, dos gafanhotos, tinha um monte de ninfa entrando e saindo, cobrindo o chão, e várias gaiolas jogadas, enferrujadas, as casas não tinham teto. E aí eu fui, fiz mais fotos, e essas fotos ficavam no meu HD. E eu não tinha verba para poder imprimir essas fotos. Fiz os trabalhos, colocava nos artigos as fotos, mas não tinha a obra impressa. E aí eu participei de um evento em Brasília, vendi um trabalho que eu tinha acabado de pegar na molduraria. Ele nunca foi exposto, já foi para uma coleção, assim. E eu usei o dinheiro para fazer a impressão das fotos. Eu sabia que eram fotos que seriam difíceis de sair, até por conta do peso da carga visual das fotos. Mas eu imprimi mesmo assim, porque eu queria ver como elas iam ficar em tamanho grande, como elas iam ficar numa impressão HD, de alta definição, RAG, fotografia fine art, né? E aí fiz aquela moldura e tal, e fui convidado para expor no Banco Mundial, assim, no mesmo mês. Aí meu Deus, vou expor no Banco Mundial. Fui lá, expus no Banco Mundial as obras, e depois disso elas ficaram guardadas para sempre na minha casa. Aí, para não deixar elas jogadas lá, eu pendurei elas na parede. E me formei e tal, fiz a publicação do meu livro, as imagens estavam todas lá, e eu não sabia ainda o que eu tinha feito depois de tudo isso. Então, um dia, chega uma pessoa para mim e fala assim: você não sabe o que você está fazendo, seu trabalho não se trata de memória, seu trabalho não se trata de ruínas, você está fazendo portais.
E eu já tinha colocado os nomes em referência aos arquétipos do tarô, da morte, a imperatriz e o diabo. Entretanto, eu não tinha tido a sacada de como aquelas cartas, elas tinham previsto o que ia acontecer na minha vida, né? Então, assim, foi muito interessante porque eu me fotografava, eu fazia toda a direção do cenário, fazia os jogos de luz, e as fotos o espaço que eu utilizei para fazer essas fotografias da morte da imperatriz e do diabo foi uma casa que estava abandonada e que tinha servido de espaço para performance e shows underground em Brasília 2 anos antes, assim. E algumas das pichações que tinham na parede eram, inclusive, de artistas que eu conhecia. Dizem, né, eu não cheguei a conferir com ele, que o diabo que está na minha foto é do Eduardo Belga, que é um artista desenhista do horror, do terror. E aí, essa poltrona vermelha estava lá, eu arrastei para colocar no lugar onde eu sentei em cima e tal, e fiz as fotos, e fiz uma performance também no dia filmada, em que eu lia um texto que tinha sido feito por um maçom, que era amigo do meu avô e do meu bisavô, no dia do meu nascimento. E aí, enquanto eu ia lendo o texto, tinha um sol forte entrando na janela, eu ia subindo a escada e o meu corpo se desintegrava na luz, assim, né? No vídeo, tem no meu canal do YouTube, não dá para ver o corpo, porque como eu sou muito branquelo, assim, quando chegava na luz, estourava. E aí ficava só a silhueta do corpo, assim, na luz, desintegrando. E no começo do ano passado, eu comecei o meu processo de transição, né? De gênero, mudei de nome. Então, realmente, assim, eu morri, renasci. E, e foi tudo isso que aconteceu só depois de todo o trabalho já ter sido criado. Assim. Então, imagina a cabeça da pessoa, né? Fora o fato de que, uma vez que o trabalho foi todo desvendado, que eu olhei para ele e falei, tá, peraí, eu tenho muito orgulho da minha dissertação de mestrado, mas isso aqui não serve mais para nada. Eu vou jogar no lixo. Eita, caiu o celular, pra você ver. Aí, isso que eu falei, falei aqui um monte de coisa, mas essas coisas não tem mais nada a ver. Eu não consegui mais fazer nada do que eu estava fazendo antes. Nada. Então, agora eu estou fazendo pintura, que é totalmente diferente do que eu tinha feito ao longo dos meus 10 anos de carreira. Eu acho que esse é o poder de você trabalhar com esse tipo de energia, principalmente quando você trabalha dentro da seara científica, né? Porque você está preocupado em coletar dados, em escrever coisas que façam sentido para uma estrutura científica acadêmica, que outras pessoas possam ler e entender, independente de qual é a fé religiosa delas ou da ausência de quaisquer crenças, né? Quaisquer dogmas. Então, isso é bastante complexo. Eu entrei nesse processo com uma cabeça muito cientificista, materialista, e saí totalmente espiritual. Então, eu acho que essa jornada que a gente acaba entrando muitas vezes sem ter total consciência da profundidade dela é extremamente potente. E quando você trabalha com isso conscientemente, é preciso que se tenha bastante responsabilidade também. Porque uma coisa é o poder arquetípico e o poder, né, que o Deleuze fala sobre do performer no espaço e tempo, e outra coisa é o poder de quem está trabalhando com arquétipos de domínio público e milenares e com consciência disso. Bom, é isso. Muito bacana a troca de experiências, viu? Eu acho que tá muito bom o papo. Mas o José, colega meu de nome, José Vernave, colocou uma pergunta muito interessante no chat. Foi o seguinte: o Edgar falou na conferência de ontem sobre o conservadorismo universitário e a hipocrisia de uma intelectual ida que não transforma as pessoas. Como vocês veem os discursos que tentam atribuir um papel de neutralidade à arte, além de desvincular o artista do seu ativismo político? Nisso, eu vou aproveitar o gancho da pergunta e perguntar para o Valdeir, que o trabalho dele é de um edital cultural. E quem trabalha com editais culturais, acontece que alguns sofrem censura prévia. Tem tema X, Y, Z lá no edital. Não pode trabalhar. Então, Valdeir, se puder começar o papo sobre o assunto.
Sobre esses papos, né, de neutralidade, o artista... Então, eu acho que o ser humano não tem como ser neutro. Geralmente, quando a pessoa fala que é neutra, ela está pendendo para o outro lado, né? Ela não está querendo afirmar. E daí, eu tive a sorte do edital que a gente foi escolhido, né? Pelo menos, assim, a pessoa que... Porque eu fui chamado, né? E a pessoa que estava na frente, lá com o pessoal da secretaria, a gente não teve nenhuma, assim... Você não pode falar disso. Ainda bem, né? Então, olha, não falaram nada, eu fui metendo até construir o tarô, né? Ainda bem que não falaram nada. E eu acho que, pela pegada do projeto ser muito cultural, né? Você vê Boa Meu Boi ali, você vê Tambor de Crioula, várias coisas que são daqui do Maranhão, talvez as pessoas encham menos o saco, né? Porque, por exemplo, eu esqueci de falar na minha apresentação, mas eu sou aluno de artes visuais aqui da Federal, né? Daqui do Maranhão. Eu sou da capital, São Luís. E outro dia, apresentando prova também, eu fiz um projeto de aula para a professora, apresentando meu tarô. Professor, tem que mostrar para as criancinhas tarô maranhense. E daí, acredito eu que as pessoas não peguem muito no pé, porque a carga esotérica, entre aspas, gigantes, né, ela é reduzida porque entra à frente a questão cultural, né, como se dentro da cultura não tivesse magia e esotérico e místico e nada, né. Então, eu tive essa sorte, pelo menos. Pessoal, fique à vontade para responder a pergunta do José, viu? Não precisa ficarem tímidos. Só para repetir a pergunta dele, está discutindo sobre se existe a questão da neutralidade do artista, né, desse conservadorismo. Vai, Edgar. Ó, arte neutra é entretenimento. Né? Não tem outra... Já resumimos aqui. Se a arte ela não tem esse aspecto transformador, né? E aí a gente pode encarar isso como toda arte é política nesse sentido, que ela vai expressar uma visão de mundo particular, e essa visão de mundo ela tem subjetividades que a estruturam, e aí eu não vou avaliar se ela é boa, se ela é ruim, né? O que essa arte está trazendo, qual que é o discurso que existe por trás dela. Agora, quando você não tem isso, você tem entretenimento. E há uma confusão muito grande que acontece com a difusão cultural da globalização a partir do século XX, né, do começo do século XX, que é justamente essa confusão de que arte e entretenimento são uma coisa só. E não são. Há uma divisão muito clara para mim. O artista dá o que as pessoas precisam. E o entertainer dá o que as pessoas querem. Então, as pessoas vão... o cara vai fazer a música, por exemplo. Ontem mesmo eu vi um trecho de um podcast que eu achei meio bobo, né? Porque agora o pessoal não tem mais preconceito com música. Tem amigos meus que são metaleiros e eles estão agora tocando forró, tocando não sei o quê. Falei, pô, peraí, esses caras estão tocando forró e eu não tenho nada contra o forró. E ela falou, eles são metaleiros radicais. Por que eles estão tocando forró? Ela falou, são músicos profissionais, porque eles não conseguem viver fazendo heavy metal. Se eles conseguissem viver fazendo heavy metal, eles iam fazer só heavy metal. Agora, para ganhar o pão de cada dia, eles vão tocar forró. Não tem nada contra o forró. Agora, a observação da pessoa no podcast foi boba, foi tola. Ou seja, não é uma opção nesse caso deles. Eles não são radicais. Eles estão fazendo aquilo porque as pessoas, elas querem forró, né, nos ambientes. Vai ser muito mais rentável financeiramente para o musicista tocar estilos musicais que estão aí na moda, né? Que são pop, que tocam mais, que as pessoas vão querer escutar. Nada contra, como eu estou dizendo. Eu estou usando um exemplo de que a gente tem que entender. O artista, ele faz aquilo que ele necessita. Criar arte, para mim, é algo visceral. Né? Como os comentários que a gente teve aí, os depoimentos das pessoas que, ao criar
as suas cartas de tarô estão, então, sentindo transformações pessoais, e essas transformações, elas reverberam no mundo em que elas vivem. Isso aí, com certeza, é um processo de criação artística. Agora, se eu crio alguma coisa pensando em atender um público, por isso que eu sou muito radical na questão do processo criativo. E eu entendo outros pensamentos, mas eu acho que não existe economia criativa. Economia criativa é um oxímoro. São duas coisas que não dá para encontrar. Se eu estou no processo criativo e eu começar a pensar que eu tenho que vender isso aqui, acabou o meu processo criativo. Acabou. Eu vou ter que vender, eu vou ter que conquistar pessoas. Eu acabei de matar o processo criativo imediatamente, porque eu já tenho que atender demandas de outrem. Onde que está a visceralidade? Onde que está a força desse trabalho? Se eu já começo a pensar no público que eu tenho que atender. Então, é uma visão radical minha, e eu entendo quem não concorda plenamente, já tive muitos debates sobre isso, as pessoas discordam, eu respeito, mas quero que me respeitem também. Não, para mim, né, Ciberpagé, não existe economia criativa. A criatividade tem que ser livre. Agora, depois que essa criatividade aconteceu, é o que acontece com o meu trabalho. Ele está pronto. Tem alguém que quer publicá-lo? Tem editoras? Tem, eu tenho editoras que publicam meus trabalhos. Mas o editor, ele pode fazer uma correção ortográfica, mas ele nunca encostou o dedo no meu processo criativo. Jamais isso vai acontecer. Até porque o pessoal fala assim, Edgar, você é um professor e pesquisador, o seu hobby é ser artista? Se enganaram completamente. Eu sou um artista. O meu hobby é ser professor e pesquisador na universidade, gosto muito dele, e eu ganho a vida com o meu hobby, que é ser professor e pesquisador, para não precisar vender o meu trabalho artístico. Ele é o que ele é. Se ele é bom ou ruim, não sou eu que vou avaliar. Agora, podem ter certeza, ele é visceral, ele é 100% real. Não há intromissão de um público, não há intromissão de um editor, não há intromissão de nada. Por isso que eu digo que a arte, para mim, ela é um processo de transmutação pessoal. A recepção está em segundo plano. É bom ter recepção, ter as pessoas que gostam do trabalho, que veem, que conversam, que dialogam, que fazem resenhas. Acontece tudo isso com o meu trabalho. Mas já é um segundo momento. Se há alguém interessado em publicá-lo, se há alguém interessado em lê-lo, se há alguém interessado em assisti-lo, é legal. Mas o importante é a transformação que esse trabalho realiza em mim, em primeira instância, né, e ele ser 100% visceral. Ele não ter nenhum compromisso, tá, com o mercado, com o editor, com um público específico, com uma... Né? Eu até estava conversando com o Léo tá aí, numa outra live que a gente participou, sobre isso, né? Que esses dias, curiosamente, eu fui buscar na internet um assunto que é muito em voga, né? Que é a questão de como você aumentar o público do seu perfil de Instagram, né? Para você... Aí eu queria entender, como é que é isso? Eu quero ver, como que você aumenta? Aí eu cheguei, né? Aí era para vender, era um curso à venda e tinha um livro. Só que eu fui sacana, fui lá e consegui baixar lá nos scripts da vida o livro, né? Eu quero ver o que isso aqui fala. E aí é incrível, porque o que era, na verdade, a essência desse documento, desse livro lá de quase 100 páginas. Qual era a essência? A essência dele é o seguinte, olha, você precisa atender a um público e que seja muito específico. Quanto mais você ir para o nicho, mais você vai conseguir englobar um número interessante de pessoas e você vai conseguir vender os seus produtos, né? Ou seja, pregava o seguinte, você tem que dialogar com um público que seja único. Aí ele até, um exemplo que o autor dava no livro lá, no início era assim, você vai trabalhar com moda, então não é moda. Você vai trabalhar com moda feminina, então não é moda feminina. Você vai trabalhar com moda feminina plus size, mas não é moda feminina plus size. É moda feminina plus size para o público afro-brasileiro. Pá, aí você chegou no seu público. Então agora tudo que você fizer, você tem que pensar nesse público. Pô, o que tem de criação, de arte, num negócio desse? E aí, como que um cara como eu, que faz quadrinho, faz música, lança CD, faz performance, faz escultura, faz poesia, faz aforismo, se encaixa numa bandalheira dessa, né? Não tem jeito.
Então, é o que eu falo. Se você quer atender a um público, você faz entretenimento. Você acabou de matar tudo que poderia ser político, que poderia ser visceral, que poderia ser transformador para você, e até essa transformação pode até se espalhar para as pessoas que estão em volta. Então, toda arte, ela é política. O que não é político é entretenimento, é atender demandas de um público. Puxando a fala do Edgar, eu comecei uma outra série sobre os signos zodíacos, que eu colocava nos desenhos pessoas com que eu me envolvia, experiências pessoais, assim como que foi com o tarô. Mas chegou num ponto que o meu chat do Instagram, do Facebook, eram pessoas cobrando: cadê o meu signo? Cadê meu signo? Eu quero o meu signo. Chegou num ponto que eu perdi completamente a vontade de fazer. Eu fiz 3 signos, Touro, Escorpião e Sagitário, e acabou. Não tenho mais vontade de voltar com isso, porque existe por parte do público, uma cobrança de produção. Já chega num outro tema que eu quero abordar com vocês, que é a cobrança de produção dentro da arte contemporânea. Por exemplo, os meus jogos, trabalho em jogos digitais, jogos analógicos, demoro 2, 3, 4 anos para desenvolver um jogo. Só que nesse mundo aí de exposições, de galeria e museus, muitas vezes é exigido que você produza rápido. Eu quero ter uma exposição sua, mas e aí? Cadê sua produção? Tem 2 meses. Não é assim. E casa muito com o Edgar coloca. Eu quero puxar o Léo para a conversa, porque o Léo, recentemente, ele abriu uma microgaleria de artes. Então, eu quero ver com ele essa questão da galeria de artes e se ele sente falta ou sentiu falta de um espaço institucional para mostrar suas artes. E assim, essa pergunta também é para os demais. Valeu, Luz, pela intimação. Pois é legal, porque eu contar um pouco a gestação disso, né? Mas eu vou contar por vias transversais. Eu tenho graduação e mestrado em filosofia, né? E aí é interessante, porque dentro da filosofia a gente tem uma divisão muito, muito precisa, né? Que por um lado, você tem o filósofo, né? O filósofo, a filósofa, e o outro lado você tem o professor e a professora de filosofia. Então, a demanda dentro da universidade é que você sempre pesquise o pensamento de alguém, né? Ou seja, a gente já entra na universidade pensando em que a gente está ali não para se tornar um filósofo ou uma filósofa, mas alguém técnico em alguma filosofia. Por exemplo, eu sou especialista em Nietzsche, agora eu sou especialista em Hannah Arendt, e assim por diante, né? E aí isso me causava uma insatisfação profunda, onde, por um lado, né, na minha vida nas ruas, né, eu estava ali um forte combatente anarcopunk, fazendo shows, zines e aquela coisa toda, e aí surgiu um curto-circuito, onde eu tinha que dar uma resposta a isso, né? E aí o mecanismo de dar resposta a isso que me veio, que eu já vinha fazendo de certa maneira, mas não de uma exposição mais forte, é o meio da arte, né? E aí, nesse processo de meio da arte, eu fiquei 14 anos fora da universidade, né? Então, assim, do mestrado até o doutorado com o Edgar aí na FAV, foram 14 anos. E 14 anos atuando na arte e essa disposição política. E aí o meu processo nesses 14 anos, e antes também pela minha formação, né, pelas ruas e tal, era que o artista, né, vamos dizer assim, ele se colocava muito como um indivíduo no mundo sem as conexões, né, as conexões com outras pessoas, com aquele horizonte de gente que te influencia, que às vezes você rouba a ideia e diz que é sua, e né, essa coisa toda. Então eu comecei a fazer situações alternativas de, por exemplo, criar um cineclube, né, na garagem da minha casa, criava espaços onde também eu convidava amigos e amigas que tinham algumas ideias interessantes para tocar
né, para a gente trocar. E aí, até que deu esses 14 anos, eu entro na arte, né? Vou fazer o doutorado aí aqui na FAV, né? Eu sou de Brasília, né? E aí fui para Goiânia. E aí o interessante é que também ali, claro que eu não tinha uma inocência já, né? Eu já fui já com um olhar interessado, né? Que era o seguinte, era o que eu poderia pensar dali, algo que eu pudesse reverter também para a sociedade de uma maneira geral, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu sou muito preocupado é assim, eu fui bolsista, né? Ou seja, a gente está usando a grana dos impostos, né? Dos nossos impostos, todo mundo pagando imposto e tal. E aí a minha situação seria, ok, eu vou me formar ou algo assim, e como é que eu posso devolver isso para as pessoas, né? De uma maneira geral. Como é que eu posso retribuir isso, né? Então isso já estava um pouco, né? Já estava ali vamos dizer, os dois diabinhos, né? Um diabinho aqui, outro aqui, né? Dizendo, assim, o caminho para seguir. E aí nesse processo, eu fui meio que mergulhando numa coisa que eu chamei de arte invendável. Não por não ter preço, né? Quer dizer, não por não ter valor, mas exatamente por não ter preço. E aí a questão seria o seguinte: quando a gente está trabalhando na aula, na dimensão de arte e tecnologia, né, a gente não tem grandes verbas para trabalhar essa tecnologia da arte, né, vinculada à arte. Então você vai para onde? Você vai para gambiarra, né? Você vai para uma coisa que o nosso amigo aqui de Brasília, o Arthur Cabral, fala muito, que você vai para baixa tecnologia de ponta, né? Vídeo computador de Gelures, né? Então, assim, então a gente começa a baixar a bola no sentido de que as nossas próprias ferramentas de artistas, elas estão perto das ferramentas da população de uma maneira geral, né? Então, assim, se a gente está com ferramentas próprias que está bem distribuído na população, e a gente faz arte com isso, aonde é que a gente vai expor, né? Aí, de novo, vamos expor aonde? Nas instituições que promovem, né, os grandes festivais de arte e tecnologia, por exemplo, né, esperar os editais, né, para ter um dinheiro para fazer, depois um dinheiro para expor, aquela coisa toda. Então foi aí que, nesse caldeirão todo, pintou a ideia de ocupar um espaço, né, e fazer uma microgaleria dessas artes com muito valor e sem preço, né? E aí eu criei a Etia Monstra, que eu tenho um irmão que é design de interiores, e aí ele tem um escritório que meio que fica muito tempo sem ser utilizado, né? Então eu comecei nos momentos em que ele não utiliza esse escritório, eu monto essa galeria. E aí essa galeria eu falo o seguinte, que ela é uma espuma, né? Ou seja, eu junto bolhas e crio essa espuma. Então eu junto o pessoal da Game Art, né? Igual o Lures tem agora aqui com a gente o oráculo, né? da política brasileira, expondo aqui. Tem as videoart, né? E tem uma instalação também, a nossa amiga Raposa, que ela fez uma coisa e doou a instalação para cá. E a ideia é o seguinte, eu convido pessoas que não são do meio da arte, tanto para fazer arte como para visitar o espaço, né? E aí, o que eu faço? Quando alguém... eu promovo as conversas com as pessoas que estão exibindo aqui, porque eu edito vídeos curtos para apresentar para as pessoas, né? Então, assim, é um processo de popularização nesse sentido. E aí o legal é que, por a gente usar baixa tecnologia de ponta, as pessoas que começam a ver que existe sendo uma arte feita, né, com essas coisas, elas também se sentem motivadas, né? Elas dizem, pô, pera lá, então é isso? Olha que interessante e tal. E aí começa a despertar um interesse, né, para outras esferas, inclusive não só da arte, mas também no conteúdo dessa arte, né? Porque a nossa grande luta hoje como artista é aquela coisa, a gente está vivendo uma
vamos dizer, uma polarização entre a estética da ferramenta e a estética do conteúdo, né? Por um lado da estética da ferramenta, você vira youtuber, tiktoker, instagramer, né? E pelo lado da estética do conteúdo, você cria o seu conteúdo independente da plataforma, e aí você usa essas plataformas para expor o seu trabalho, né? Ou seja, quem é que vem antes, o conteúdo ou a ferramenta? Para a gente é o conteúdo, né? Enfim, nesse processo de popularização e tal, que também entra a questão desse tarô, né? O tarô negro, né? Que ele foi, inclusive, eu faço aqui sessões na Monstra de jogar esse tarô, né? E aí é interessante, porque vem muita gente pensando na questão mesmo mística do tarô, né? E aí o engraçado é que a gente conta exatamente com a frustração delas, porque o jogo, eu até brinco, ele é um jogo desmístico. Ele desmistifica essa vontade que a pessoa tem. Mas aí o interessante é que ela encontra nas cartas, que eu chamo de anarcanas, né? Elas encontram pessoas, né? Porque são pessoas reais, né? As que figuram nas cartas, que estão muito próximo da experiência de vida delas, né? E aí isso é interessante. Então, todo o processo de criar a microgaleria, né, como sendo um processo de atuação política, né? Do tipo, vamos popularizar, vamos divulgar essas coisas que a gente está fazendo, né? E também naquele sentido, não uma popularização assim, para especialistas, né? Para pessoas que já é do meio da arte, já são entendedores e entendedoras, né? Mas simplesmente não, para às vezes despertar alguma faísca, né? Para alguma situação. Não, é bem bacana isso, Léo. E assim, o José Vernáculo, não o José Loures, ele está participando assim no chat, alguns comentários, assim como o Furlan. Olá, Furlan, quanto tempo? E colocou o seguinte comentário que eu acho muito pertinente, porque a maioria de nós aqui como artistas estamos no tripé professores, artistas e pesquisadores, meio que vira uma coisa só. Ele coloca o seguinte: essa cobrança por produtividade também me incomoda muito na pós-graduação. Cobra-se que escrevemos e publiquemos muito, mas o processo de produção nem sempre dialoga com quem escreve os trabalhos. A sensação, às vezes, é de vazio. Depois que eu terminei meu doutorado, eu comecei a separar a essência de revistas acadêmicas. E eu pego trabalhos, gente, sensacionais. Trabalhos muito, muito, muito interessantes. Só que um artigo acadêmico tem 10 páginas, e das 10 páginas são 4, 5 páginas dos autores defendendo o seu trabalho de possíveis críticas e ataques. Então, eu acho que todo esse sistema acadêmico de pesquisa, de divulgação científica, de produção, ele precisa ser extremamente revisto e urgente para não acontecer esse tipo de coisa. Da mesma forma que na conversa que eu tive com o Edgar na conferência, eu tenho amigos com trabalhos muito interessantes que estão abandonando a vida acadêmica e de artista. Então, assim, essa cobrança de produção, ela não é real a nós como seres humanos. Não funciona assim. Então, por exemplo, é comum agora governos de estados e centro de educação querem cobrar, professor X produziu Y, vai ganhar um bônus Z. Gente, educação não é isso. Educação é você compreender a realidade do outro, seja do aluno, da família, da comunidade, de nós mesmos, e tentar criar algo, um vínculo ali dentro. Não é você alcançar metas. Então, assim, no fim, por mais clichê que seja o que eu vou falar, a gente muitas vezes está sendo refém de um sistema capitalista, né? A gente sobreviver ou viver, que é muito complicado. Pegando Pessoal, a sua fala, pode falar, desculpa Eliane. a barulheira, tá? Tô na rua. Eu tô correndo atrás de documentação. Enfim, para você ter uma noção, só pegando o gancho da tua fala sobre a questão da educação, as nossas aulas de arte estão sendo roubadas, né? Não tem vaga. Eu tô
eu estava numa escola de tempo integral e eu perdi minhas aulas, porque fechou turmas e, enfim, eu estava modulada bem perto de casa. Agora eu estou em 2 colégios extremamente longe e, assim, eu tive que, para fechar minha carga horária de 28 aulas, eu tive que pegar ensino religioso e também outras disciplinas. E, assim, eu estou extremamente decepcionada, porque não estamos dando chance de fazer, né, o que... Desculpa, estou no meio da rua, gente. O que eu fui formada, sabe? Então é bastante complicado, bastante frustrante, bastante decepcionante, porque no outro colégio eu fiz um trabalho excepcional, fiz bastante diferença no colégio, porém, professora de espanhol que ficava o tempo todo sentada, né, sem fazer muita coisa, sem produzir nada, só dava as aulas dela e pronto. Ficou no meu lugar, ficou na minha aula, pegou minhas aulas de arte. Infelizmente, isso é real, é muito trágico, e é algo que combina muito com o que o Romulo está falando aqui, que ele falou o seguinte: a criação e fomento de espaços públicos para a arte é fundamental. Normalmente, no atual cenário no Brasil, de retrocesso governamental, em várias áreas. Ele complementa aqui embaixo, eu concordo com o que foi afirmado, a arte é uma coisa, entretenimento é uma outra situação. A arte é um ato político, com certeza, deve assim ser entendido. O establishment econômico sinalizado pelo mercado dificulta bastante. A Catarina comenta em cima, minha área é espanhol, imagina como que está para a gente. Então, é muito complicado, né? Porque arte, educação, pesquisa não se enquadram nesses parâmetros. É uma outra coisa que nós estamos fazendo, que é muito mais relevante para um adolescente, para uma criança, seja graduação, pós-graduação, ensino básico, é fazer essa diferença. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Ainda tem outra coisa que eu queria complementar sobre arte e entretenimento, é que nessa fala do Edgar, ele falou que o artista, né, produz arte e é o que as pessoas precisam. Muitas vezes as pessoas podem querer coisas que elas também precisam, mas a realidade que a gente está vivendo é que as pessoas não querem o que elas precisam e querem mais do que elas não precisam, querem coisas superficiais, alienantes e que mantêm elas no espaço de apolítico e acrítico, né? Então, de ignorância. Então, eu acho que é muito difícil para um artista sobreviver de arte quando ele faz coisas que as pessoas não querem, né? Porque você também não pode enfiar a goela abaixo das pessoas o que elas não querem. Você não pode obrigar as pessoas a tomar vacina à força, que nem era feito no passado do Brasil, né? A revolta da vacina aconteceu porque o governo entrava nas casas das pessoas e forçava as pessoas a tomarem vacina. Não houve uma política de conscientização da população que fosse eficaz e acabou nesse caos. Então, eu acho que está sendo muito complicado ser artista se você não tiver uma outra profissão, se você não for um pesquisador, um professor, um marqueteiro para vender o seu trabalho, para poder fazer ele parecer que é algo que as pessoas querem, né? Ontem mesmo eu vi um filme que era excepcional, chama A Casa. São 3 curtas feitos em stop motion e ele se apresenta como um terror assim normal, cotidiano, bobo e até palatável para o público que consome animação adulta, assim, e aí depois vai aprofundando, até que você fica de boca aberta. E, assim, tem muitas coisas sendo produzidas com uma cara de bobo para poder pegar as pessoas de surpresa no pulo do gato e aí obrigar elas a consumirem aquilo que elas não querem, mas precisam. Noa, puxando sua fala, vou te contar. Eu tive um ateliê escola
por 15 anos aqui no interior de São Paulo, um ateliê de formação para pintura em tela clássica e desenho. Eu tinha que escutar das pessoas que eles queriam pintar um quadro que combinasse com o sofá da sala. Então, isso foi matando um pouco, eu ia morrendo um pouco todo dia, dentro do meu trabalho. E até que chegou um ponto que eu rompi com tudo e eu falei assim, eu não vou mais dar aula, eu não vou mais trabalhar como formação, não vou mais trabalhar como professora de artes, porque assim, cada vez que eu ia puxar um pouco mais, e eu falo de puxar não é só para conscientização daquilo que você está produzindo, mas puxar até em termos técnicos mesmo, cobrar, exigir mais técnica, mais estudo. Isso sempre era, a terceira guerra nuclear aqui, sabe? Então, assim, e cada vez que eu batia de frente com políticas da cidade, políticas de cultura da cidade que eram omissas, tendenciosas, e que, detonavam a cultura da cidade e massificavam, são coisas, assim, pavorosas que eu vivi aqui, de receber ameaça. Então, assim, lugar de artista é ativismo. E lugar de artista é também um campo de batalha. Então, a gente desde sempre, a gente vai passar por essas situações e desde sempre a gente vai viver esses dilemas. Isso nossos antepassados, vamos colocar assim, artísticos passaram e futuramente nossos descendentes artísticos vão passar também. Então, o nosso lugar, infelizmente, por mais que a gente batalhe, por mais que a gente lute, ele é um lugar à margem. Tem suas vantagens e desvantagens. É triste, mas é a realidade. Aproveitando essa fala da Catarina, quando eu me tornei professor, detalhe, eu fiz graduação, eu fiz bacharelado, eu não fiz licenciatura, tipo, eu tinha que correr atrás de uma licenciatura. Mas era curioso porque a escola me dava muita liberdade, porque era uma escola religiosa, assim, dava total liberdade para trabalhar, mas muitas vezes, não, ele trabalha com arte, deixa ele fazer o que ele quiser. Então, assim, eu consegui uma liberdade, por exemplo, eu no meu ensino, quando eu dei aula no ensino médio para esses alunos, eu coloquei cinema, fotografia, sabe, em quadrinho, temas que eles não veem. Se eu vou pegar um livro de arte contemporânea, de arte, para ensino médio, chega ali em 60, acabou. Você vê lá um land art, lá as pedrinhas, acabou, não tem mais. Como se não tivesse produção artística no Brasil. E pra gente não terminar em baixa, nesse abraço coletivo de sofrência nosso, a gente tem que pensar em estratégias para reverter isso. E uma das estratégias que eu consegui alcançar e vejo que está funcionando são os editais culturais. Então, assim, por exemplo, eu desenvolvi um trabalho aqui na cidade de Anápolis, eu fui selecionado para o Fundo Municipal de Cultura de 2019, eu terminei o projeto em 2022, por causa da pandemia, em que eu fiz uma pesquisa histórica, que foi um quadrinho que eu desenvolvi, a capa dele, com quadrinhos do Brasil inteiro, até o Fábio participou, resgatando quem que foram os pioneiros em artes visuais na cidade de Anápolis, porque não tinha nada publicado em texto, não tinha nada publicado em vídeo, como se não existisse essas pessoas. E boa parte deles, esses artistas, já faleceram. Então, eu encontrei uma brecha, eu consegui ler o edital, ver onde que eu poderia me encaixar e subverter o edital, porque muitas vezes, como eu falei para o Valdeir, tem editais que são restritos, coloca ali que você não pode trabalhar com tema X, Y ou Z, e mesmo numa cidade conservadora, eu consegui publicar 700 exemplares. Foram para as escolas, foram para bibliotecas municipais, para os IFs, para as galerias, para os museus, gratuitamente. Foi uma brecha, eu consegui, mas nem sempre isso é possível. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado. E uma coisa que eu lutei muito, falei assim para o Rafael, que foi o historiador que trabalhou comigo, Rafael, eu quero a linguagem menos acadêmica possível no texto dessa revista. Eu quero que uma criança de 5 anos, ele pegue essa revista, ela leia a história, leia sobre esses artistas, leia os quadrinhos, e compreenda e tenha uma experiência. Assim como um senhor de 90 anos, conservador ali também, ele consiga pegar aqui e absorver algo. Essa foi a minha tentativa de alcançar um novo público. Aí eu queria perguntar para vocês, quais são as estratégias que vocês podem ter ou já experimentaram para conseguir enfrentar isso? O povo ficou com medo agora. A Leíssa Sass levantou a mão. Pode falar, Leíssa, fica à vontade, viu?
Oi, gente, boa tarde. Eu sempre faço como a água, eu contorno. Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar o tarô com os meus estudantes, num primeiro momento, eu usei a palavra tarô. E aí foi um horror. Os pais evangélicos vieram assim, só queriam me bater, foi um horror. E eu mudei de estratégia, eu passei a falar que eu estava trabalhando conceito e imagem. E aí não teve problema nenhum, mas em nenhum momento eu usei a palavra tarô numa comunidade evangélica, né? Então eu acho assim que o não enfrentamento e o respeito às diferenças, principalmente no meu caso, que trabalho na periferia, né, com estudantes de baixa renda, é muito importante, porque tudo bem que a gente sempre dá um jeito de afirmar um pensamento alternativo, mas sempre com muito cuidado, eu sempre fico pisando em ovos e tentando não ir para o enfrentamento. Então, por exemplo, as questões de gênero, na escola que eu dirigi, eu fui diretora de uma escola durante 7 anos. E era uma escola que ficou conhecida como uma escola de tolerância, uma escola onde tinha espaço para todo mundo. Então, num primeiro momento, a escola se chamava São Francisco, a gente botou o nome de Chicão, e essa escola tinha a imagem do santo, né, do São Francisco, muito forte nessa comunidade evangélica, e a gente primeiro adotou a imagem de uma pomba, a pomba do Picasso, né? Era a pomba do Picasso, era logo da escola, era o que era usada para tudo. E tudo bem, passou desapercebido, vamos dizer assim, o símbolo, né? Por trás. Um dia os meninos foram jogar com o Mackenzie, foram jogar handball, aí levaram 36-0. E aí os estudantes pediram, professora, pelo amor de Deus, vamos trocar essa pomba, porque os meninos do Mackenzie falaram que o pessoal de São Sebastião gostava era de levar rola nas costas. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, tá, gente, propõe aí o que vocês quiserem. E eles vieram com a carranca do São Francisco, porque estava em cima da minha mesa. E aí essa escola teve um diferencial muito grande. Os estudantes queriam ir para essa escola, porque era uma escola que tinha uma camiseta diferente, com uma carranca do São Francisco na frente. Então, isso daí dava um empoderamento, dava uma outra abordagem. E era um espaço de tolerância. Por exemplo, os evangélicos se reuniam em torno, assim, no cantinho deles, eles cantavam no intervalo, da mesma forma que os góticos ficavam do outro lado. Era um espaço onde todo mundo tinha espaço. E onde o beijo era permitido. Então, se o beijo hétero é permitido, por que não seria? Né? Então, eu acho assim que a gente tinha um programa de mediação de conflito. Então, eu acho assim que é um espaço de não enfrentamento e de tolerância. Quando a gente precisa argumentar, é o diálogo que tem que prevalecer numa relação de respeito a toda forma diferente de pensamento que não a nossa, né? É só para compartilhar a minha experiência, porque você provocou, né? Então. Leísa, obrigado pela participação, pela contribuição, muito legal, muito interessante a história, como que você resolveu a situação. E uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, que eu quero puxar, é porque, de novo, o tripé, pesquisador, artista e professor. Nós temos que ter muito bem um domínio do nosso discurso. Porque no momento que acontecer o conflito e o confronto, nós soubemos como lidar com aquela situação. Falar, olha, isso aqui está acontecendo, eu propus isso, para alcançar isso através disso. E muitas vezes
é uma crítica minha que eu faço a certos andamentos das faculdades de artes. A gente não tem esse incentivo ao domínio do discurso, do diálogo, para saber autores, gente, coisa tão básica. Com tudo que você faz hoje em dia, ainda mais nesses últimos anos, com censura, perseguição que nós estamos acompanhados nos últimos anos, a gente vive isso diariamente, ter o domínio do discurso é muito interessante. Eu, por exemplo, eu sou de um pouquinho mais extremista, que eu defendo que escolas de artes visuais, faculdades, têm que ter de direito. Eu acho que é trazer, ir mais a fundo nisso, sabe? O que a gente pode fazer para confrontar isso e sobreviver, sabe? E não ficar mais alienado no circuito da arte para a arte, só pela arte dentro da arte. Porque nós não estamos nesse nicho apenas. Somos uma comunidade, estamos no mundo, né? Mais alguém quer fazer algum complemento, um comentário? O Romulo levantou a mão. A palavra é sua, Romulo, pode ir. Boa tarde, vocês estão ouvindo? Sim, pode falar, Romulo. Edgar, obrigado pela participação, viu? A gente se vê mais tarde. Pode ir, Romulo. Então, eu sou de Porto Alegre, aqui, Rio Grande do Sul, e venho... Sou um estudioso do tarô, assim, né? Recentemente, né? E também pratico o budismo com a filosofia de vida já há bastante tempo, e o tarô, então, é uma forma de abertura, né? Um espelho para todas essas questões aí seculares aí que vocês estão colocando, né? E eu estava ouvindo aqui o debate todo, acho que envolve a arte é algo muito amplo, né? Eu fui professor de Direito também, eu tenho mestrado em Direito Público durante 15 anos, e a gente sabe as dificuldades, né, do alunado, da sociedade, né, de às vezes a gente tem um lado mais crítico da coisa, né, do sistema, e eu sempre, desde o meu tempo de estudante também, sempre participei de centro acadêmico, movimento estudantil, e essa bagagem toda ela é muito benéfica, né? E quando a gente chega num determinado momento e às vezes imagina que as coisas não surtiram efeito, o que fazer, por exemplo, né? Mesmo com todas as contingências que a gente observa, eu acho que aquilo que o Edgar falou, né? Eu estava ouvindo ele atentamente aqui já, ele falou que a arte é uma questão política. Isso é tudo, né? Eu acho que não só a arte, mas o ato de comer também, a alimentação, que hoje no Brasil está com essa problemática do alimento em si. As pessoas estão com fome no país. E a gente vê um descaso governamental total, né? De uma forma impregnada, como isso surgiu no país, né? Que já vem de muito tempo estagnada na sociedade, que emergiu em face, então, de uma circunstância, né, de fakes, né, de induções, de manipulações do povo. E quanto mais, então, esse sistema procura manipular o povo, a gente vê as dificuldades. Mas eu acho que não são coisas assim para a gente desanimar, né? Esse encontro do tarô é algo assim que traz muitas questões. Por exemplo, a arte é um ato político. Eu trabalho atualmente num órgão público, né, e nós temos uma campanha fervorosa contra o uso indiscriminado de agrotóxicos, por exemplo. O país hoje é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, inclusive abrindo porteiras de princípios ativos banidos em outros países por questões econômicas, né? Eu estou fazendo essa alusão porque isso envolve a arte. Como é difícil para o artista de rua, como é difícil produzir alguma coisa no país, como é difícil para aquele que produz o alimento orgânico. Eu moro aqui em Porto Alegre, eu faço visitas no pessoal de Nova Santa Rita, aqui, que produz o alimento orgânico, saudável, e enfrentam as pulverizações aéreas de grandes arrozeiros e transgênicos, né? Então, as dificuldades, elas são inerentes. Mas eu digo uma coisa, eu acho que as mudanças, eu acredito, as mudanças, elas são internas, não externas. Eu acho que cada pessoa que aqui está reunida, né, tem a sua bagagem, e
E o tarô é algo secular, assim, que complementa, né? Eu acredito, ele nos dá um conforto, né? No sentido de a gente muitas vezes está com um pé na frente, né? Com esses estudos também, assim, do tarô, outros, seja qual for os decks ou baralhos, aí isso nos faz refletir, nos dá um conforto de que essas questões seculares, embora as dificuldades sejam muito grandes, elas não vão desaparecer. Então, eu gostaria só de contribuir no sentido de que tudo é resistência. O tarô mesmo é uma resistência, né? Eu estudo muito o tarô de Marselha, né, e o Lenormand, né? O baralho do Lenormand, que eu faço as minhas tiragens, tenho consulente, né, tal, e trabalho com isso também. Venho crescendo nesse sentido. E as mudanças são internas. Eu acredito que são internas, né? Começar a projetar internamente para se fazer valer as coisas externas, né? Então, todas as nossas experiências, por mais desafiadoras e desesperadoras de hoje, que a gente está vivenciando, são coisas para fazer nós ainda mais com potencial de transformação. Eu acredito que esse cenário brasileiro vai mudar, né? Vai mudar, inclusive a cabeça vai mudar do presidente. E nós não que nós vamos ter um cenário auspicioso, mas que pelo menos esse tempo obscuro, né, de boicote a pesquisas acadêmicas, a estudos acadêmicos, né? Eu faço parte de alguns grupos acadêmicos ainda na área dos agrotóxicos, né, de pesquisas, essa parte toda, a própria Covid, algumas coisas aqui da URGS, né, em Porto Alegre. E a dificuldade hoje de pesquisar no Brasil e opinar é bem difícil, mas isso tudo vai mudar. Então, eu só queria deixar essa mensagem de que nós temos condições assim de estar conectados, então, com a arte e com o tarô, que nos respalda, né, e nos potencializa no sentido espiritual, né? Porque as mudanças são internas. Eu já não me preocupo mais com os meus resultados, dos meus trabalhos, dos meus projetos. Aquilo que foi alcançado já é algo auspicioso. O importante é agir e unir forças, né? É nesse sentido. Então, vocês contaram vários projetos de vida. Eu acredito que valeu, mesmo não tendo os resultados que vocês muitas vezes gostariam, mas já deixou algo no cenário, de uma forma etérea, né? Eu acho que é isso que tem que ser visto hoje, né? Reconhecer que todos os resultados, mesmo não sendo aqueles esperados, eles de alguma forma irá atingir alguma pessoa e vai fazer diferença para alguém. Então esse seria o recado que eu gostaria de deixar e parabenizar o evento que está ocorrendo aí. Muito obrigado, Rômulo, muito obrigado. Eu acho que um dos pontos mais importantes desse encontro é nós nos conhecemos e ninguém aqui está sozinho. O que um passa no norte, está passando no centro-oeste, está passando no sul, entendemos essa situação e ter união. Eu acho que é muito importante isso. Dito isso, eu vou encerrar nosso encontro desse momento do painel, porque logo às 19 horas, uma apresentação entre eu, a professora Bruna Mazzotti, o professor Carlos Holanda e o professor Edgar Franca, às 19 horas, no mesmo link, viu, gente? Já fica o convite. Eu quero agradecer imensamente a participação. Nós tivemos 30 pessoas numa terça-feira, das 16 a quase às 18 horas, para falar de arte, tarô, pesquisa, academia. Então, assim, meus sinceros agradecimentos a todos vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Até mais tarde, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço. Abração.